Bom dia, hoje é dia 23 de julho de 2020, meu nome é Rick Pascoal, bem-vindos ao canal Livros Online Rick. Antes do vídeo, já peço que vocês se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, tá? Bora para o vídeo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou falar um livro extremamente essencial da Ana Caroline Campagnolo, que é o Feminismo, Perversão e Subversão. Esse livro, sem dúvida alguma, desmonta totalmente as falácias, das teorias do movimento feminista e mostra que o movimento feminista, infelizmente, é pura propaganda e panfletagem do movimento ideológico comunista. Claro que a gente sabe que o movimento comunista tem diversos braços e o movimento feminista é, sem dúvida, um dos seus importantes braços. Vou começar também pelas duas citações que a autora escolheu para abrir seu espetacular livro. A primeira dela é do autor Milor Fernandes, com seu humor absolutamente inebriante, mas que resume bem uma das características do movimento ideológico feminista. Vamos lá. Se as mulheres continuarem tão reivindicativas e as crianças tão chatas, no primeiro naufrágio que houver por aí, alguém vai gritar bem alto: crianças e mulheres por último. Mas antes que algumas feministas, algumas mulheres, me achem que eu estou falando um absurdo, ou mesmo ao ler o livro que a autora está fazendo mesmo, eu quero deixar bem claro que há uma diferença gigantesca entre ser feminina e ser feminista. E tenho a mais certeza absoluta de que realmente essas mulheres que se acham feministas ou que acham que o feminismo, o movimento feminista é um movimento interessante, é um movimento a ser seguido, essas sim devem comprar o livro e ler para entender realmente o que são os fatos. E é exatamente por essa razão que a sua segunda citação de abertura do livro, a autora escolheu da chamada Bíblia, vamos dizer assim, feminista, da autora Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, a seguinte citação. Vamos a ela. A ação das mulheres por direitos legítimos nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceber. Elas nada tomaram, elas receberam. Recusar a cumplicidade com os homens seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança pode conferir-lhes. Logo depois dessas duas citações tem um prefácio primorosamente escrito por Bernardo Kister. Então a gente percebe que é um livro, tanto da autora como do prefácio, é um livro autenticamente conservador. E infelizmente hoje, não sei se é tão infelizmente, mas hoje em dia pelo menos essa realidade está mudando, mas infelizmente antes, então, corrigindo, a palavra conservador era tida como praticamente um palavrão, sabe? E nada mais errado do que isso, tá? Esse canal, tanto eu, somos conservadores, e a gente tem que entender que o conservador, ele sempre se baseia qualquer coisa na sua vida, primeiro nos fatos, tá? Então é através dos fatos, não há manipulação dos fatos, há um entendimento dos fatos. Por isso a necessidade de cada vez mais sempre ler, estudar, aprimorar, tá? E um conservador, quando vê diante de um erro, ele jamais vai dizer não, e insistir no erro, vamos dizer dessa forma, entendeu? Ele muda, ele progride, tá? Então, jamais um conservador vai ser um revolucionário, um cabeça dura, dessa forma. Se o for, ele não está sendo conservador da forma que deveria ser. Claro que muitas vezes pode demorar um pouco para alcançar essa mudança, isso daí é natural, como todos, mas a gente sabe que tanto o ser humano como qualquer coisa na sociedade humana, as coisas funcionam de forma devagar, nós mudamos de forma devagar, então jamais um conservador vai ser um revolucionário, de forma alguma, pode até ser um reacionário, mas nunca um revolucionário, porque a gente sabe que as mudanças são devagar, como nós, tá? Então, esse livro, desculpa aqui um pouquinho pelo apêndice, mas esse livro realmente é um livro de conservadores, mas não somente para conservadores, pelo contrário, tá bom? Se você ainda não entende o que é ser um conservador, um movimento conservador, esse é mais um livro daqueles em que mostra a essência do conservadorismo, que é a partir dos fatos chegar à verdade. Então, na introdução, a autora parte da sua própria história de vida cristã
e ela vai falar sobre o feminismo, né, do movimento feminista, desde os primórdios do feminismo, né, chamado de proto-feminismo, até passando pela sua fundadora, a Mary Wollstonecraft, passando por Margaret Sanger, Simone de Beauvoir e até os dias atuais. O movimento dito proto-feminista, quer dizer, antes realmente da inauguração da primeira onda feminista, ela vai citar a autora no século XV, Christine de Pizan, com a publicação do livro Cidade das Mulheres. Essa autora, na verdade, ela foi a primeira, vamos dizer, a viver somente da arte literária, diferentemente de todas as outras suas conterrâneas. Por isso que ela é considerada uma das principais autoras, vamos dizer, proto-feministas, que seria aquele movimento anterior ao movimento realmente feminista. Já que é considerada fundadora do movimento feminista, Mary Wollstonecraft, em 1792 ela escreveu um livro que ela tentou refutar as ideias de Edmund Burke. Como todos sabem, o Edmund Burke ele é considerado o pai do conservador. Ao escrever um livro, na verdade, esse livro seria uma carta, entendeu, a um amigo francês, onde ele discute por que a Revolução Francesa ela estava sendo pior, na verdade, em seus fatores, né, em seus alcances, do que realmente as pessoas estavam fazendo, estavam falando. Tá? Esse livro de Edmund Burke é realmente o pai do conservadorismo inglês, chamado Reflexões sobre a Revolução da França. E então a Mary Wollstonecraft escreveu um livro contrapondo as ideias de Edmund Burke, por isso que ela é considerada, vamos dizer, a fundadora mesmo do movimento feminista. Esse livro, em 1792, tem o nome de Reivindicação dos Direitos da Mulher. Então, para muitos, a publicação desse livro foi o divisor de águas entre o proto-feminismo e o movimento feminista em si. A autora, ela é muito inteligente e ela faz assim todas as considerações. E tem que entender que essas considerações, essas explicações são sempre pautadas em fatos. Então ela mostra todas as fontes primárias, inclusive algumas falas das próprias autoras. Então, se você não quiser concordar com o fato, aí fica difícil, né? Porque o fato é o fato. As conclusões que você tira do fato são diferentes, você entendeu? Mas não vão mudar os fatos. E o importante desse livro e a necessidade de ler esse livro é exatamente que ela faz todas as considerações pormenorizadas, uma pesquisa extensiva, sabe? Tanto sobre todas as autoras, inclusive da sua fundadora. Então, isso no livro eu achei simplesmente maravilhoso. Você pode checar nas notas de rodapé todas as fontes primárias em que ela fez as consultas. Para quem não sabe, as fontes primárias são o quê? São os documentos, são as palestras, são as falas das próprias pessoas, ou das próprias características históricas dos fatos históricos que estão acontecendo. Então, se eu vou falar sobre, por exemplo, a Mary Wollstonecraft, nada melhor do que ouvir o que ela própria escreveu ou o que ela própria falou. No caso, ainda em 1792, obviamente, não tinha nada gravado. Mas hoje em dia, se você quiser saber sobre alguma coisa da ONU, da Conferência da ONU ou do Foro de São Paulo, né, nada melhor do que você ir nas fontes primárias, quer dizer, no que aquelas pessoas, aqueles personagens estão falando. Então são nos documentos primários. Então ela se remete a todos esses documentos primários e tem tudo lá em nota de rodapé. Então ela está falando sobre fatos. E aí você chega nas suas conclusões, ela chegou na dela, e eu, obviamente, lendo o livro todo, concordei com as opiniões da autora, porque, ao meu ponto de vista, são irrefutáveis pelo objetivo que era mostrar o que é o movimento feminista. No segundo capítulo, ela já vai falar sobre a primeira grande onda feminista, e ela já abre com a citação de Stuart Mill. A reivindicação das mulheres em serem uniformemente educadas como homens nos mesmos ramos de conhecimento, está crescendo intensamente e com grande perspectiva de sucesso, enquanto a exigência por sua aceitação em profissões e ocupações até aqui negadas a elas fica mais urgente a cada ano. Embora não existam nesse país, no caso dele, Inglaterra, como existem nos Estados Unidos, convenções periódicas e um partido organizado para promover os direitos das mulheres, existem várias sociedades ativas organizadas e gerenciadas por mulheres, a fim de obter o direito ao voto. O mesmo está acontecendo na França, Itália, Suíça e Rússia. Nós temos que entender que o primeiro grande
motivo do movimento feminista, pelo menos da primeira onda, era o sufrágio universal, tá, para as mulheres. Então, para que as mulheres tivessem direito ao voto. Então, começou dessa forma. Parece até algo positivo, né? Mas vocês lendo o livro, você vê que por trás, como sempre, né, das boas intenções, sempre há ali a ideologia comunista, e fazendo o primeiro link entre o marxismo e o comunismo, o feminismo, né, e o marxismo comunista, estava ali a nossa autora Alexandra Kollontai, e essa foi a primeira péssima união, né, maléfica união que podia existir entre um movimento ideologicamente já corrompido em sua origem, com uma das maiores falácias que existe na humanidade, que é o socialismo e o comunismo. Alexandra Kollontai, ela participou da Revolução Russa em 1917, ela era próxima do ditador Lenin, tá? E ela escreveu o livro A Família e o Comunismo, e ela demonstrou nesse livro, ela está absolutamente convencida de que um melhor para a mulher seria simplesmente largar os seus maridos, ficar o mais distante possível dos seus maridos, na verdade nem ter maridos, né? Ela era absolutamente contra o casamento, os homens, e elas estivessem ligadas inteiramente ao Estado, quer dizer, trocar na cabeça dela, né, o homem pela propriedade do Estado. Então a gente vê aí realmente essa união entre o movimento feminista e o pensamento marxista-comunista, isso já na primeira onda. No terceiro capítulo, a autora vai falar sobre a segunda grande onda, isso aconteceu na década de 60, e ela abre com uma citação, né, esse terceiro capítulo, da autora Phyllis, e eu acho que eu vou falar absolutamente errado essa palavra, né, o sobrenome dela é Schlafly, não tenho a mínima ideia se é assim que se pronuncia. Vamos lá. As sufragistas lutaram e venceram em 1920 pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados, mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. Definitivamente, elas também eram contra o aborto. As feministas dos anos 60, 1960 e posteriores, por outro lado, não são a favor da família. Além de enxergar o aborto como uma questão de direitos das mulheres, elas veem um lar como uma prisão. E depois a autora vai começar a explicar, né, sobre Margaret Sanger, que era uma eugenista, uma racista de primeira ordem. Isso daqui tem mais do que provas documentais, tá? Isso aqui não é mentira, que além disso, a Margaret Sanger também ela é a favor do divórcio, da contracepção. E sem dúvida, né, quando uma mulher ela mata seus filhos no próprio ventre, né, que eu acho que aqui no YouTube não pode falar a palavra, né, a gente tem que esconder as palavras, né, coisa dessa forma, você vê que certas coisas são muito hipócritas, né? Isso aí não é nada mais do que uma forma de eugenia, tá, gente? Não verifique isso nunca, jamais, esse ato tão cruel com os filhos ainda não nascidos, dizendo que é uma opção de mulher, o meu corpo, minhas regras. Isso daqui eu já falei em alguns outros vídeos aqui atrás. Isso daqui é uma mentira, uma cortina para esconder o verdadeiro motivo. A Planned Parenthood nos Estados Unidos é um grande exemplo disso, é a maior clínica, né, de livrar as mulheres desse inconveniente. Olha que absurdo. Né? Mas, na verdade, o que tem por trás é um movimento absolutamente racista de erradicação da raça negra nos Estados Unidos. Tá? Então, isso aí também está muito documentado. Por isso que a necessidade de estudar, de ler e ir diretamente às fontes. Tá? Esse daqui é um dos livros essenciais que destrói, né, como eu disse, um dos braços do movimento ideológico comunista. Então é muito necessário o estudo e a leitura, mas sem dúvida alguma a autoeducação, você se promover, ter o interesse de buscar. Esse canal é simplesmente uma via pela qual eu vou indicar uns bons livros para que você atinja esse objetivo. Então bora aí, gente, comprar mais um espetacular livro, tá? Uma ótima indicação. Vamos estudar, vamos aprender, tá? Para a gente não ser enganado por aí.
tá? Então, se você quer deixar aqui nos comentários para mim algum livro que você tenha lido que é importante, tanto para a sua formação conservadora, para a sua formação espiritual, de alma, né, para o seu crescimento, para o seu autocrescimento, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu farei todo o possível para comprar, ler e fazer um vídeo, e aí eu falo o teu nome, que foi a sua indicação, tá bom? Espero que todos tenham gostado aqui do vídeo, se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.